Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você com toda certeza já ouviu falar sobre pessoas que têm um perfil mais generalista e outras com perfil profissional mais especialista. Mas e uma pessoa com perfil nexialista? Você já ouviu falar nesse termo? É exatamente sobre esse tipo de profissional que vamos navegar um pouco hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente nesse papo, eu convidei uma pessoa incrível. Ela atua como Design Manager no iFood, mentora de UX Researcher na Mergo e professora na escola PM3. Salve, salve, Juliana Xavier. Oi, Luan. Oi, ouvintes, pessoal que está escutando aí o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver escutando. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Estou um pouquinho ansiosa, mas a ansiedade vai baixando conforme o papo vai fluindo. E estou me sentindo especial aqui, porque só tem convidado especial nesse podcast, hein? Que isso, eu que fico honrado, ô Gil, por você ter aceito bater esse papo aqui comigo, passar um pouquinho aí dos seus conhecimentos, né, compartilhar aí com a galera que acompanha aqui o Papo de UX. E obrigado em dose dupla, né, porque pra quem não sabe, eu já comentei em alguns outros episódios, a gente tá gravando em uma sexta-feira, quase 8 horas da manhã, então a gente madrugou pra poder gravar esse episódio especial pra você. Então assim, eu vou te pedir com todo carinho e amor, deixa o seu like aí na plataforma de podcast que você está nos ouvindo aqui, porque isso fortalece a cena e é de graça, não custa nada você sentar o dedo no like aí para impulsionar cada vez mais os conteúdos que nós criamos por aqui. E você também pode pegar o link deste episódio, compartilhar pelas redes sociais. Se for compartilhar lá no LinkedIn, pode me marcar lá, Luan Matheus, marca a Gil por lá também, pra gente entender o que você achou sobre este papo aqui a respeito de nexialismo. E se você quiser também contribuir de uma forma monetária, a gente tem o nosso e-mail, que é a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. Você pode colaborar também de qualquer valor, que eu já sou muito grato por isso. E galera, vocês sabem que dentro de uma empresa são várias as áreas que impactam o produto. Gestores de produto, designers, analistas de dados, analistas de growth e muitos outros. E conhecer cada uma dessas habilidades, sabendo estabelecer a conexão entre elas, é o que vai te colocar entre os melhores profissionais do mercado. E é por isso que profissionais nexialistas disparam na frente. Pensando nisso, a PM3 preparou uma oportunidade para quem quer diversificar a sua base de conteúdos e aprender com os melhores instrutores do mercado. É a Black Friday PM3, a melhor da história. É um combo de formações que vão desde gestão de produtos a análise de dados por um preço único e imperdível. Então acesse agora o link que está na descrição deste episódio e eleve a barra do seu conhecimento agora mesmo com a PM3. Gil, antes da gente se aprofundar sobre esse tema, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, como que você começou. Eu sei que você começou lá atrás também, há muito tempo, pegou várias mudanças aí relacionado com o design digital e etc. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a respeito dessa história. E pra quem tá nos ouvindo aqui também, quem às vezes ainda não teve a oportunidade de te ouvir e te conhecer, pra ela conhecer um pouquinho também essa sua história profissional. E é curioso que eu acho que a minha carreira, ela se construiu muito em cima do nexialismo, sem eu mesmo saber, assim, me dar conta, né? Porque eu não conheço o termo também há tanto tempo assim. Faz alguns anos que eu entrei em contato com esse termo. Então, sim, eu comecei há mais de 20 anos atrás. Toda vez que eu falo isso, gera um certo impacto. E eu acredito que a minha carreira, ela foi amadurecendo junto com o mercado, né? Porque quando eu me formei lá atrás, né? Então, a gente nem falava em UX design, product design, a gente falava muito em web design, né? Fiz design digital e de lá eu saí muito especializada na parte do visual. A gente não se falava tanto em pesquisa, em validação, nessa parte mais aprofundada, né? Dos problemas. A gente explorava mais o caminho da solução. Então, de lá para cá, eu passei por agências, né? Quem nunca, né? Trabalhou em agência, quem tem esse pezinho no vídeo ali, desdobrando 50 tipos de formatos de banner no Flash. Então, atuei com ActionScript 2.0, 3.0, passei um pouquinho por consultoria, trabalhei para a prefeitura, para a universidade. Então, eu fui meio que aprendendo um pouco de tudo nesse caminho, assim. Acho que tem um viés particular também da minha vida, que eu fui mãe cedo, então isso também não me permitia muito escolher, vou aqui planejar minha carreira. A gente tá atrás de pagar o boleto ali e sustentar o filho, né? Então a gente vai aceitando o que tá aparecendo ali. Então sempre fui muito aberta nesse sentido e contei, lógico, né, com uma dose de sorte, de privilégio também, logicamente, e isso me abriu muitas portas. Então eu comecei, como eu disse, muito especializada no visual, fui evoluindo conforme o mercado e eu acho
eu acredito que eu tive contato com o mais próximo do que a gente fala em UX design hoje, quando eu passei pela TV Cultura. Então, na TV Cultura ali eu fiquei entre 6 e 7 anos, tinha um desafio da gente, né? Não é só a TV Cultura, é a Fundação Padre Anchieta, então são 4 canais de TV, 2 de rádio. A gente tinha um desafio de distribuir digitalmente todo o conteúdo produzido pela Fundação Padre Anchieta. E ali tinha uma liderança muito com um olho na vanguarda, assim. Então, eles acabaram montando um time de brasileiros, mas de brasileiros que já tinham tido essa vivência no exterior, tanto em relação a design quanto tecnologia. Então, ali eu tive contato com metodologias ágeis, a gente, né, já fazia daily, já fazia planning, esse tipo de coisa. E também em relação à acessibilidade. Então, entrei em contato, por exemplo, em projetos com o site da Vila Sésamo, em conjunto com o Instituto Laramar. Então, a gente já trabalhava para crianças cegas serem atendidas. Também em questão à pesquisa e teste de usabilidade, a gente já tocava ali. E ali me despertou essa curiosidade para a parte da pesquisa. Então, estou tentando resumir mais de 20 anos aqui, mas aí eu comecei a me especializar em pesquisa. E isso tem muito a ver com o perfil nexialista, né, da gente querer saber o motivo, por que as coisas acontecem como acontecem. Só que chegou um momento que os próprios desafios da minha carreira me exigiam que eu não tirasse o pé do visual também. Então, essa atuação de ponta a ponta acabou me definindo para esse caminho do nexialismo e não do generalista, né, como a gente fala tanto, porque o generalista, ele acaba não se aprofundando tanto, então já até antecipando aqui, né, o tema da conversa, e aí hoje eu atuo de ponta a ponta. Eu me considero capaz de avaliar, principalmente, né, como design manager, o trabalho dos designers e ver ali quais habilidades têm que ser trabalhadas ao longo da jornada dele. Basicamente é isso. Dá pra ficar um episódio inteiro só falando de 20 anos de carreira. Pô, mas é legal que toda vez que alguma pessoa convidada vem aqui e fala sobre essa questão, poxa, tô aí com flash e tal, dá sempre um flashback na minha cabeça, assim, de lembrar as madrugadas que eu passava tentando aprender ActionScript 3, porque quando era o 2, ainda era mais tranquilo. Quando foi pro 3, que aí era orientado a objeto, eu ainda não tinha estudado sobre lógica de programação, nada assim, não tinha feito nenhum curso, então era tudo meio que na raça, vendo tutorial, e como eu sofri e apanhei pra fazer pequenas animações, pequenas interações entre o PHP, fazer uma busca animada, porque no site, você queria fazer uma busca animada ali, a lupinha, a hora que você clica dá um efeito e tal, em vez de fazer aquilo com GIF, queria fazer no Flash. Então ter essa integração entre o Flash e o PHP, que busca no banco de dados, nossa, era bem complexo assim pra mim. Então é bem legal quando uma pessoa assim também passou por isso, porque eu me identifico bastante. E que ano que você trabalhou ali na TV Cultura? Eu acho isso fantástico, assim, uma pessoa ter trabalhado na cultura. Eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse trabalhado na TV Cultura, inclusive. Que bacana, assim. Que ano que foi isso que você trabalhou lá? Foi muito legal. Eu preciso puxar um pouquinho na memória quando que foi. Eu trabalhei entre 2008 e 2014 na TV Cultura. O legal de trabalhar com a TV Cultura é que mexe muito com o nosso imaginário infantil, né? Pós-pandemia eu perdi um pouco a noção do tempo, assim, do que foi esse ano passado e retrasado. Mas eu sei que recentemente, né, se comemorou os 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tava lá quando a gente falou em 18 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, a gente fez um site comemorativo, a gente chamou os personagens para fazerem live com a gente. Então, toda essa transmissão de YouTube também, que era muito recente naquela época, a gente cuidou. Questões de segunda tela, né? Hoje, nas Olimpíadas, recentemente, né, se falou muito disso, de ter uma coisa de segunda tela, você tá assistindo e comentando ali. Então, a gente explorou bastante coisa, a gente tinha bastante liberdade nesse sentido. E, pô, o conteúdo é sensacional, né? Isso dá um gás, uma inspiração, assim, uma empolgação pra gente trabalhar que é fenomenal. Poxa, é legal. E foi uma época que quase não se falava nessa questão de UX, assim, né? Eu lembro que comecei a observar, porque como eu sou do interior de São Paulo, eu tô 500 quilômetros da capital e muita coisa acontece na capital. Então, pra chegar no interior, nessa época, como eu fazia pra estudar? Morando aqui. Era blogs. Então eu lembro que eu observei começar a ter mais conteúdos relacionados com o UX, falar disso em 2012, 13, 14 ali, aí já começou a ter curso, então eu comecei a observar isso. Você falou que trabalhou de 2008. Cara, isso aqui pra gente, no interior, não tinha nem ideia do que era, assim. A galera pouco se falava, assim. A gente até fazia pesquisa, teste. Eu lembro na parte gráfica, eu fazia teste de usabilidade, sem saber o que era teste de usabilidade, quando eu era designer gráfico, que a gente pegava folders
que a gente ia criar, né? E montava, às vezes, um boneco e testava as dobras. Você tá entendendo isso aqui? Às vezes com o próprio cliente. Testava o protótipo ali sem saber que isso era um teste de usabilidade, sem ter muito processo, assim, era o que a gente aprendia e que tinha de ferramentas na época. E você falou, então, que trouxeram esse conhecimento de fora, por você estar ali na TV Cultura, foi alguém que trouxe isso e que aí explodiu esse seu universo, assim, de possibilidades. Isso. Eu lembro que a liderança de engenharia tinha trabalhado na Austrália e a liderança de design tinham pelo menos 2 líderes que tinham passado pela Inglaterra e se especializado nesse sentido. Então, por exemplo, a própria questão da escalabilidade no design, né? A gente precisava fazer 50 sites de programas diferentes, né? E cada um queria ter a sua própria identidade. Como que a gente escala isso, né? Então, a gente trabalhava muito com a Shuri na época, saudoso a Shuri, eu acho que ele ainda existe, né? Mas ele ficou meio em desuso, assim. E aí a gente criava, né, algumas opções ali de template para aplicar o CSS, que era a personalização. Senão não daria para a gente, né, atender tanta expectativa ali de fazer 50 sites diferentes. Então, eram temas que não eram tratados mesmo no mercado e ali na TV Cultura já se falava. Então, foi uma baita escola, assim, nesse sentido, porque eu fiquei ligada e fiquei absorvendo tudo ali. E no Ashore já dava pra você trabalhar as partes de componentização ou não? Era tipo igual o Photoshop também, que ia ter 50 PSDs e você teria que abrir esses 50 PSDs e fazendo alteração. Mudou o topo de um, tem que abrir 50 pra mudar, copiar e colar nos outros, assim. Não, era mais fácil mesmo. Ele dava essa facilidade pra gente. E tinha uma coisa muito legal do Ashore que eu adorava, que a gente não conseguia nos outros programas, e hoje até precisa de plugin, que era o ponto de inserção de conteúdo em formulário para a gente testar, sabe? Isso era uma grande vantagem da ferramenta, assim, que depois as outras ferramentas de prototipação não evoluíram tanto, né? Hoje, no Figma, sei lá, dá pra gente fazer plugin com Excel para imputar dados, alguma coisa assim, mas o Ashore, eu gostava bastante dele. Ele era feio, tá? Visualmente. Não era bonito, mas ele era bastante funcional e ajudava a gente nesse sentido. Nossa, você vê que loucura, né? E como você falou, e até hoje ainda não tem algo nativo que precisa de plugin. Mas vamos aí. E pra você, Gil, como que você define uma pessoa que é nexialista? Porque, assim, o termo nexialista a gente pode aplicar à carreira de qualquer pessoa, de qualquer área. A gente aqui fala de design, desse universo de produto, tecnologia, etc. Mas qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente e quiser ser uma pessoa nexialista, acredito que ela vai poder ser, ou talvez ela até já seja também, porque eu também não conheci o termo e depois eu descobri que eu acho que eu já sou uma pessoa nexialista, enfim, não sei, talvez você que tá nos ouvindo também já seja. Como que você define essa pessoa e como que alguém que não se enxerga como isso poderia aplicar na carreira dela como designer? É importante a gente até retomar um pouquinho do histórico e entender aonde que surgiu esse termo nexialista, né? Então ele foi popularizado ali pelo autor Van Vogt, que ele tem um livro de ficção científica onde ele descreve então esse especialista como alguém que possui uma visão, não gosto de falar holística, porque holística sempre me remete a uma coisa meio, sabe, gratiluz, Pachamama, nada contra, gente, inclusive eu sou um pouco jovem mística, assim, mas às vezes eu acho que isso perde a credibilidade, né? Eu gosto de falar de uma visão integrada e interdisciplinar. Então, ali, pros fãs de Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek, o Capitão Kirk, ele é um típico nexialista, né, porque os criadores da série, inclusive, eram super fãs do Van Vogt, e os leitores e educadores mais atentos, eles acabam identificando ali esse indivíduo como alguém essencial para essa sociedade atual e essa sociedade que está por vir, né? Então, da onde que vem, né, esse termo, né? Ele vem da palavra latina nexus, que significa conexão ou elo, né? E aí a gente fala que o nexialista é esse profissional capaz de conectar diversas áreas do conhecimento, disciplinas, perspectivas, e acaba até transcendendo essas barreiras artificiais, né? Que muitas vezes acabam limitando o pensamento e ação para criar soluções inovadoras. Então, ao contrário do generalista, né, que possui um conhecimento um pouco mais superficial das diversas áreas, ou do especialista que se aprofunda num único campo ali, o nexialista, antes dele ir a fundo, ele acaba dominando
essa arte de ir a fundo no assunto quando é necessário. Então, essa flexibilidade mais cognitiva, assim, vai acabar por permitir que ele identifique padrões, oportunidades e soluções que passariam, às vezes, desapercebidas ali por quem está muito preso numa única maneira de pensar. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente tende a pensar, isso aqui é assunto de design, isso aqui não é, a gente está limitando o nosso pensamento, né? Então, para essa perspectiva mais ampla, a gente acaba falando de nexialismo. Como que uma pessoa que é designer, até antes, dar um passo antes de te perguntar sobre isso, a forma como você explicou, e aí eu fiquei pensando aqui, eu tenho a ver mais designers, pessoas que atuam com a disciplina de design, ter um pouco desse perfil. Você acha que, tipo, uma pessoa product designer, como ela tem que atuar, às vezes, de ponta a ponta num produto ali, você também atuando como uma pessoa manager, liderança, assim, design, você enxerga também esse potencial de designers terem mais esse olhar, terem mais essa visão nexialista? Ou não, na verdade, isso é de perfil de pessoa mesmo e não tem nada a ver, eu tô viajando? Eu acho que tudo é contexto, né? Tudo depende. É lógico que eu pensando em alguém como gerencia um time de design ou como alguém que recruta, né? A gente adoraria só lidar com nexialistas ou até os famosos unicórnios aí, que são pouquíssimos, eu conto na palma da mão, assim, quantos que eu encontrei na minha carreira. Mas eu acredito que depende muito do contexto profissional ali, das metas de carreira, das preferências pessoais de cada um. No mundo ideal, um product designer seria esse nexialista, né? Só que eu ainda tenho dificuldade de encontrar perfis assim na prática, porque eu acredito que o designer ainda fica muito fechado no próprio mundinho, assim, né? Então, parece que na hora dele rodar um processo de design ou se aprofundar em algum problema, ele fica muito fechado sobre essa perspectiva dele. E existem inúmeras outras perspectivas, né, que permeiam a experiência e o resultado final do produto, que às vezes não são explorados. Então, quando a gente fala de pesquisa, às vezes a gente não acaba se aprofundando em campos de antropologia, de psicologia, né? A gente fica muito no funcional. A gente roda um teste de usabilidade, a pessoa clicou ali e não clica. Tá, mas o que está por trás daquilo, né? Qual que é o contexto que ela está usando? Pensando aqui que eu trabalho com entregador no iFood. O entregador do iFood está sofrendo diversas situações na rua, diferente de eu que estou aqui sentada no computador na minha casa. Então, né, o contexto dele já é diferente. O que está por trás dele? Quais são os sonhos, desejos, aspirações? Porque se a gente se limita só a criar tela, é muito funcional, né? Isso não impacta no final, realmente. Então, tecnologia, engenharia, né? A gente tem que explorar esse campo também, a gente tem que ter algum nível de conhecimento técnico para poder conversar com a galera da engenharia, para entender o que é mais eficiente, né? Não adianta também eu ficar criando milhares de cenários aqui e a tecnologia não dá conta, vai demorar 5 segundos para carregar alguma página e aí o usuário já foi embora. Então, essa visão mais integrada, né? Estética, arte, né? A gente fala muito do craft, do visual, como que a gente explora essas referências que estão ao nosso redor. Então, é um ponto da gente conectar todos esses conhecimentos de fato, né? A gente não se limitar apenas ao design. Marketing e negócios, né? Entender como que chega o conhecimento do produto através das campanhas de marketing, como que gera um lead ali, tema de sustentabilidade, né? Como que as coisas se desdobram no ecossistema maior. Gestão, operação, de fato a disciplina do design como uma disciplina que cola todas essas disciplinas. Só que às vezes na prática a gente fica muito no funcional, entendeu? E isso é muito limitante para a gente, porque a inteligência artificial está vindo com tudo, né? E aí, se a gente se limita a só essa prática, aí com certeza a gente vai ser substituído mesmo. E quando eu tava pesquisando um pouquinho sobre essa questão do nexialismo, eu vi, assim, um videozinho de uma pessoa que explica desenhando, assim, achei bem legal, assim, fazendo a comparação. E aí eu lembrei de uma frase, logo que eu tava, assim, no começo da carreira, digamos, há uns 12 anos atrás, 13. Já trabalhava com design, assim, parte digital. E eu estudava também sobre programação, porque na época era a questão do webmaster, né? Tinha isso, né? Era esse título que a gente tinha. E a pessoa falou assim, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem sabe. E aquilo me marcou e meio que eu carrego essa filosofia. E aí, vendo sobre essa questão do nexialismo, eu falei, poxa, eu tenho a sensação que o nexialismo é meio que isso, assim. Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber onde encontrar tudo quando eu precisar.
sabe? Tem um pouco disso ou eu viajei? Tem totalmente, assim, acho que um ponto crucial do Nexialista, primeiro, essa inquietação, né, essa dúvida, né, a gente querer saber o porquê do porquê das coisas. Então, sei lá, alguém vem para você e fala, Luan, o stakeholder pediu que você desenhasse essa feature. Você, como um profissional limitado, você pode pegar e falar assim, beleza, vou sentar e desenhar a feature. Mas se você for lá e se questionar, né, e perguntar assim, cara, mas qual que é o problema que essa feature vai resolver, né? Porque às vezes não é uma feature, às vezes é um problema de operação, um processo que você pode implementar que não tem nem tela, né? Então, essa capacidade, né, de se questionar, de não se satisfazer com a primeira resposta e se aprofundar. E aí, atrelado com o que você trouxe, a comunicação, né? A comunicação ela é fundamental quando a gente trabalha com múltiplas disciplinas. Então, saber se comunicar, saber ligar esses pontos é essencial. Eu vejo que essas habilidades, né, que a gente chama de interpessoais, soft skills, enfim, as pessoas às vezes acham que é uma questão de dom, né? Que, ou eu nasci ou eu não nasci. Só que elas são aprendíveis também, né? Elas são... a gente tem bastante ferramenta para a gente estudar e se apropriar e melhorar. Então, a comunicação também, ela é aprendida. A gente tem que ir atrás e faz todo sentido. A gente não precisa saber de tudo, mas é importante a gente saber aonde descobrir isso e a capacidade de criar relação, né? Aí já passa um pouquinho de política também, como que a gente estabelece relacionamentos fortes, né? Porque você brotar hoje para uma pessoa que você nunca falou na empresa, chegar e falar assim, me responde isso aí, como que você construiu esse relacionamento, né? É uma troca, né? O que que você tem a oferecer àquela pessoa para ela te ajudar também? Então, é muito importante comunicação, com certeza. Eu traduzi como comunicação, né, que você me trouxe. Poxa, legal. Eu falo que eu descobri a comunicação porque aprender, a gente está a todo momento aprendendo sobre como melhorar essa parte de se comunicar, mas quando eu trabalhei em paralelo ao design para levantar uma grana como garçom, eu descobri a comunicação ali porque eu precisava me comunicar ali de forma melhor para atender as mesas, para levar o pedido lá para pessoa que fazia as esfirras na época onde eu trabalhava, e na época era só eu e a dona lá da onde vendia as esfirras, e aí era só nós dois, então eu tinha que atender as mesas, marcar os pedidos, atender telefone, ver as esfirras que estavam no forno para elas não queimarem, ir lá levar, às vezes voltar para a cozinha, lavar a louça. Então era muita correria, muita dinâmica ali, muitos processos. E eu tinha que me comunicar com as pessoas que sentavam ali para ser atendidas na mesa, né? Eu tinha que perguntar o que elas queriam, se o que eu entreguei estava correto, se elas queriam mais alguma coisa, sobremesa e etc. Você tinha que também ter um pouco de venda ali e ao mesmo tempo saber se comunicar, porque senão a pessoa não se sente bem servida no momento que ela tá de lazer ali para comer alguma coisa. Então eu descobri essa comunicação nessa época, assim, porque eu lembro que antes eu me sentia um pouco mais tímido, mais reprimido, e ali acabou que eu tive que começar a falar, cara, eu preciso, era uma necessidade ali, fez com que eu corresse atrás para aprender um pouco mais. E no universo, assim, de design dentro das empresas, essa comunicação e essa troca é fundamental, né? Com certeza. Ontem me aconteceu uma situação bastante específica, assim, uma advogada do iFood que trabalha com compliance viu meu nome no curso de Product Discovery da PM3, me escreveu, né, e falou assim, olha, eu tô a fim de fazer esse curso, eu queria entender se ele me atende, você não quer trocar uma ideia comigo, me explicar, vou te contar o desafio que eu tô. E aí a gente teve um papo ontem de 15 minutos, assim, ela me contando qual que era o desafio que ela estava lidando. Logicamente, eu recomendei o curso, mas o que eu trouxe para ela é que a questão do problema dela ali era menos ferramental e mais relacional. Então, automaticamente eu conectei ela com duas pessoas do iFood que ela não conhecia, né? O pessoal de design cross que pode dar um suporte em relação a essas ferramentas, e o pessoal de fraude aqui da parte do entregador, que já tem algum histórico em relação ao tema que ela quer atuar, e duas pessoas do mercado também que trabalham com tema jurídico e tecnologia. Então eu falei, cara, eu acho que você tem que conversar com essas pessoas aqui, que você vai aproveitar o conhecimento delas, elas já têm histórico, já têm repertório, falam a mesma língua que você, antes até das ferramentas de fato. Então eu acho isso ouro, assim, sabe? Relacionamento, comunicação, é aí que tá o pulo do gato. E você acha que, além dessas duas habilidades que você trouxe sobre
conseguir se relacionar, que é um pouco relacionado com a parte política, mas a política boa, né? Porque tem a política... Às vezes a gente fala em política, as pessoas pensam que é governo, que é... E é outra coisa. Política é a gente, né, se relacionar ali. E a comunicação, que são duas habilidades aí relacionadas com habilidades comportamentais. Além dessas duas, você enxerga que existem outras características principais para as pessoas que querem ir por esse campo de ser nexialistas? É interessante esse ponto da política, né? Porque é um ponto que eu demorei para amadurecer, mas eu acho que é a questão da própria demanda e contexto ali da nossa carreira, né? O que exige, porque eu falo muito disso com o meu time, falo do tal do capital político, né? O que é, né? Você ser capaz de demonstrar os resultados que você traz do seu trabalho, criar, né, essa confiança no seu trabalho, e aí, a partir daí, as pessoas te escutam mais. Então, basicamente é isso, né? Você consegue influenciar mais porque você está sendo referenciado sobre aquele assunto. Sobre outras características, né? Então, eu vejo que, por exemplo, tem algumas etapas, né, mais práticas, assim, que a gente pode seguir para se tornar um nexialista, né? Então, eu falei um pouco da gente ficar bitolado no design. Então, uma educação multidisciplinar, né? A gente estudar ali alguma variedade de disciplinas, né? Então, ciências, artes, humanidades, tecnologia, enfim, pensa no que você se atrai ali e sai um pouquinho dessa bolha do design. Porque eu acredito que tudo a gente consegue encontrar esse nexo ali e uma conversa com outras disciplinas. Então, essa é a ideia de ter uma base mais ampla de conhecimento. Um outro ponto que eu falei também, a curiosidade, o aprendizado contínuo, né? Continuar aprendendo ao longo da vida. Ler um livro, ouvir um podcast, fazer curso online, participar de workshop, de meetup, esse tipo de coisa. Um outro ponto que eu acho bem importante do nexialismo, o pensamento crítico, né? Então, como que a gente acaba desenvolvendo o pensamento crítico? Isso é muito interessante porque, às vezes, eu lido com perfis de profissionais que têm essa limitação do pensamento crítico, né? Então, o que é, né? O pensamento crítico é essa avaliação voluntária, né? Que quando a gente olha um fato, uma experiência, um conteúdo, a gente tem argumentos ali para determinar uma resposta diante daquele estímulo. Então, o pensamento crítico ele acaba envolvendo uma observação inicial, seguida por um julgamento diante desse cenário de qual a gente se depara. E, geralmente, o pensamento crítico a gente pode explorar tanto conceitos como criticidade e o ceticismo, né? Eles acabam compartilhando alguns temas em comum. Então, é como se a gente sempre estivesse questionando alguns pressupostos, né? Então, como eu falei ali, quando às vezes o stakeholder pede uma feature, né? A gente não aceitar essas informações de maneira passiva. Vamos investigar criticamente. Da onde que vem isso? Geralmente eu falo que eu derrubo argumentos com 6 porquês, né? Não chega no segundo, terceiro porquê, as pessoas não sabem mais explicar. Então tenta chegar até o sexto, que você já vai se aprofundar bastante. Então, ter uma análise cuidadosa, né? Avaliar as evidências, identificar algumas falhas lógicas que tem no pensamento das pessoas, examinar também as implicações de diferentes argumentos antes de a gente tirar conclusões. Essa atitude de questionamento, né? Não aceitar nada como verdade absoluta, e sim a gente permanecer aberto, que são novas informações e perspectivas. Então, eu acho que esses critérios podem ajudar, né, nesse pensamento nexialista. Pô, falamos de comunicação, colaboração e trabalho em equipe, né? Ser aberto a outras disciplinas, tem que ser aberto a esses outros profissionais. É um tema muito importante também, flexibilidade, adaptabilidade. A gente está aberto a novas ideias, ser capaz de adaptar as mudanças, né? Então, você fez ali a sua experiência, falou, caramba, tá demais, tá maravilhosa. Expõe para outras pessoas, expõe para o usuário. Eu adoro quando o usuário derruba todas as minhas certezas, assim, sabe? Ah, nossa, vou ter que refazer. Vai ter que refazer. É a interação do nosso processo de design, né? A gente fala um pouco de comunicação e relacionamento forte. Então, ter essa rede de contatos, né? Dei o exemplo da advogada. Se eu não tivesse essa rede de contatos para passar para ela, o que eu ia falar? Eu ia falar só, faz o curso, pronto, acabou. E, por último, a prática e a experiência, né? A gente absorve muito conteúdo, faz o curso, mas às vezes bota no bolso, vai para casa e não faz mais nada com aquilo. Tem que explorar, né? Tem que ver acontecendo de fato para tirar o aprendizado e fixar o que você precisava fixar de conceito. Então, é um processo contínuo, né? Exige dedicação, esforço, mas
eu acredito que trazem bastante benefícios. Você comentou uma parada aí que eu fiquei pensando aqui, Gil, sobre... Pô, a gente tem que sempre questionar e eu, cara, concordo 100%. Busco trazer sempre isso pro nosso time. Só que a gente também, às vezes, cai em cenários e eu gostaria de, às vezes, ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu acho que é bacana perguntar. Quando é aqueles top-down, sabe? Que você fala, pô, tem que fazer isso e tal. E você questiona, porque tem que fazer e tal. Infelizmente, existem cenários que, às vezes, acontece isso. Pô, existem diversas empresas, diversas pessoas. Cada pessoa pensa de um jeito e etc. Como que nós, profissionais, designers, a gente lida com esse tipo de situação, mesmo sabendo que a gente tem que questionar, porque muitas das vezes, como você falou, não é uma tela que precisa ser feita para resolver o problema. É às vezes um processo ali que não tá legal, que você tem que mudar e não tem nada a ver com a tela, e fazer uma tela não vai resolver, só vai gerar mais problema, não vai atender a expectativa e no final vai ter todo mundo falar, fizeram errado. Aí fala, mas você pediu assim, aí fica naquela... Olha, outro aprendizado que demorou também, né? Eu queria comprar todas as brigas, todas eu queria comprar. Então, também filtrar, né? Quais brigas que você vai comprar, porque é muito desgaste, energia, de fato. Então, ter um filtro ali, acredito que tem algumas coisas envolvidas nisso. Então, por exemplo, hoje eu posso falar que eu estou num lugar seguro, de lugar, assim, de onde estou trabalhando atualmente, de fato. Que se eu tomo um top-down, eu confio muito na gestão. Então, quando a gente não confia na gestão e a gente toma o top-down, a gente fala, caramba, isso desgasta a gente emocionalmente, a gente fica desengajado, né? Então, o que eu analiso é que são pessoas capacitadas e talentosas que estão tomando essa decisão, elas ocupam esse cargo, não é à toa, tem um porquê. Admiro elas profissionalmente, então isso já me dá uma certa tranquilidade. E tem um outro ponto também que é o seguinte: a gente, quando a gente cria a experiência, se a gente está realmente sendo multidisciplinar, a solução não é só nossa, é de todo mundo, né? Então, desapegar um pouquinho disso, né? Que não, nunca vai ser o que a gente idealizou ali na nossa cabeça. Tem toda a outra construção, tem a parte de tecnologia e engenharia que às vezes limita a gente, por mais capacitada que seja, dá uma limitada, isso também em mente ajuda. E um outro ponto que a gente trabalha bastante no iFood é Green Committee. Então, a partir do momento que a gente tomou uma decisão, eu desacordo de você, mas eu tô comprada nisso e eu vou levar até o final. E aí, o que eu entendo é que às vezes são tempos e movimentos de maturidade mesmo. Eu posso enxergar, por exemplo, isso acontece, né? Eu tomo top-down também, né? Então, recentemente, a gente tomou um top-down numa questão que tem a ver com política de entregadores, etc e tal. Eu sabia que aquela não era a solução ideal, mas eu sabia que era o caminho para a gente chegar lá. Assim, então tá bom. Vou fazer o melhor possível dentro do que eu posso, dentro, né, da minha capacidade aqui de domínio, mas eu sei que lá na frente vai acontecer da gente voltar para esse caminho aqui que eu sugeri e ter tranquilidade que as coisas vão acontecer. Então, hoje em dia eu não me estresso mais com top-down, sabe? Eu lido muito bem, assim. Acho que é uma coisa de maturidade e às vezes a gente fica muito apegado, né, àquilo que a gente fez e a gente quer que seja aquilo, mas a gente entendendo que a gente é só um facilitador, isso tira um peso da gente, assim. Então, o Disagreeing Committee me ajuda bastante, assim. Eu desacordo, mas estou comprada contigo, então vamos fazer do melhor jeito que dá. Isso é muito bom, né, cara? Muitas das vezes, em liderança, assim, a gente é muito disso, sabe? Porque atualmente eu participo de um time lá de líderes que é grande, é muitas pessoas, quase 30 pessoas na liderança ali da área que eu estou. Você acha que 30 pessoas vão concordar com tudo em todo o tempo? Não. Só que a gente tem esse combinado, igual você falou, poxa, eu discordo desse ponto, mas a gente é um time e a gente decide junto. Se a maioria decide assim, a gente segue assim e tá tudo certo, entendeu? Acho que isso é muito, muito bom e muito gostoso, né? Porque, cara, flui melhor, tá todo mundo comprado na mesma página. Independente de estar concordando ou não, é essa direção que a gente decidiu tomar e vamos tomar ela, né? Isso é legal de ver. E na sua visão, Gil, existe vantagem uma pessoa ter esse olhar mais nexialista do que ela ser uma pessoa especialista ou generalista, ou simplesmente é perfil mesmo? É pessoa se identifica mais assim, mais assada, ela segue isso e tá tudo bem. Ou não, na verdade, cara, tem uma vantagem aqui que, cara, ainda mais hoje, que a inteligência artificial e tal, seguir isso aqui eu acho que é melhor, hein? Assim, claro, sua opinião, mas gostaria de ouvi-la.
Vou falar de novo que tudo depende, hein? Eu não vou dar dessa regra aqui, falar, não, tem que todo mundo ser nexialista, vou causar muita polêmica. Eu acredito que tem vantagens e desvantagens nos três perfis, assim, de nexialista, generalista e especialista. Então, quando a gente fala em nexialista, a gente, de vantagem, como eu falei, a gente tem essa conexão de conhecimentos, né? Então, isso acaba facilitando a resolução de problemas complexos. Tem adaptabilidade, né? Então, o nexialista ele tende a ser mais flexível para se adaptar a diferentes funções, a diferentes áreas. Essa visão integrada, né, holística, então a capacidade de ver o quadro geral, né, a big picture ali, e entender como partes de um sistema ali, como que eles interagem. Em relação à desvantagem, o nexialista ele pode ainda não ter o mesmo nível de profundidade em áreas específicas como um especialista, né? Então pode ficar um pouco limitado. E também, como eu falei, depende do contexto, né? Tem contexto que pede a especialização profunda, ele acaba não sendo tão reconhecido assim, né? O especialista, ao contrário, ele já traz essa profundidade de conhecimento, né? E tem muitos campos que é valorizado, é procurado, tem algumas oportunidades de carreira que são bem específicas para eles. Só que, por outro lado, eles acabam tendo de desvantagem uma flexibilidade mais limitada. Então, se eu tenho alguém muito especialista em research, às vezes eu preciso que ele atue, vem aqui me ajudar, estou com uma demanda de protótipo. Aí fica mais limitado, né? Porque ele se aprofundou muito ali no contexto dele, né? Então, de maneira geral, para o especialista é isso. Para o generalista, acho que uma vantagem é a versatilidade, né? Acredito até que é o que o mercado mais tem pedido, né? A gente fala do sonho ser o nexialista, mas eu acho que o mercado ainda pede muito esse generalista, até a gente pensando na maturidade de design que as empresas têm, né? Que às vezes eles querem um designer mais funcional mesmo. E aí, como desvantagem, ele acaba tendo essa profundidade mais limitada. Eu não gosto dessas frases de jargões, mas eu lembro que eu ouvia muito na faculdade isso, que não pode ser o pato, né? Porque o pato faz tudo, mas não faz nada direito. Mas não sei, eu acho que isso já ficou obsoleto também, sabe? Com o tempo, né, maturidade, contexto, dá para ficar bom em várias coisas, eu acho. É bem isso. Eu sempre olhava, assim, antes de ver esse termo, como uma pessoa generalista, assim, por ter talvez aprendido, né, na nossa época, aprendi programação, tive que aprender banco de dados, tive que aprender, cara, fazer praticamente um site sozinho inteiro, como eu já fiz diversas vezes. Então eu falava, eu acho que eu sou generalista, né? Porque eu sempre olhava, assim, os meus layouts que eu fazia, eu falava, ainda não tá aquele fino do fino, assim, aquele, né, perfeito, assim, né? Aquele, nossa, tá... Só que eu fazia, e também fazia parte da programação, só que a programação também não tá aquela coisa maravilhosa, assim, ela tá bem feita, ninguém vai conseguir hackear, pelo menos, né, coisa mais simples assim, não vão conseguir tudo, porque eu até fiz curso de programação, ia até tirar certificação Java uma época, tava estudando pra isso, mas aí abandonei e desisti, falei, não quero mais programação, não é pra mim não, cansei. Então me via nisso, mas sempre também com esse olhar de tipo, igual eu comentei sobre essa frase que eu ouvi e que me pega e eu carrego isso até hoje, que, cara, eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber quem sabe. Então, às vezes, sei lá, eu tenho um problema, até no meu carro, sei lá, meu carro deu algum problema, cara, eu não preciso saber consertar meu carro, mas eu sei quem sabe e o melhor mecânico que vai consertar essa peça aqui que deu problema no meu carro, que ele vai saber trocar. Então, eu vou lá e conecto pra poder resolver o meu problema que eu tenho ali. E pra mim tá tudo certo. E aí eu faço isso, eu vou lá e estudo um pouco sobre a peça, pesquiso o que é essa peça, como que ela pode resolver e o que ela tem que fazer e tudo. E vou lá e resolvo aquele problema ali que eu precisava, né? Então, eu gosto de olhar por essa ótica, assim, também, sabe? E também eu vi muito essa frase aí que você falou do pato, né? Que o pato... E eu tinha um pouco dessa sensação também de falar, poxa, será que eu faço tudo, mas não faço tudo bem feito, sabe? Tipo, às vezes me pegava um pouco também de falar, puxa, eu acho que eu sou uma mentira pra mim mesmo, sabe? O ponto do nexialista que eu vejo, assim, é que tudo bem a gente não, por exemplo, não vou fazer a tela mais linda que às vezes um especialista em visual faria,
Porém, eu estou conectando pontos maiores, né? Então, eu sei que a decisão que eu tomei de design aqui, independente do craft dela, vai impactar uma redução de perdas na empresa. A gente fala muito em ser um designer estratégico, né? A gente até brinca sobre isso aqui na liderança do iFood, que às vezes os designers demandam isso da gente. Ah, quero ser mais estratégico, mas o que você está fazendo para ser estratégico, né? O que você está conectando? Você está às vezes a gente vai para uma entrevista de vaga de design e a gente nem pergunta como que a empresa monetiza, qual que é, né, a profundidade do seu interesse no todo, né? Você só quer a vaga ali, você quer saber se usa um Figma ou outra ferramenta. Então, essa curiosidade, né, de ver o todo, de se aprofundar. Cara, eu tô fazendo isso aqui, o que que isso vai fazer diferença no negócio, de fato, né? Então, eu acho que é esse olhar mais amplo, independente da técnica que a gente está usando. E isso no dia a dia eu vejo como super importante entender e conectar essas pontas assim. Porque dentro de uma empresa grande, e aí eu vou dar o meu exemplo, cara, hoje eu trabalho numa companhia que tem 100 mil funcionários, assim, cara. É gigante, é várias áreas, várias coisas para se conectar. Então, se você não ir aos poucos, lógico, você não vou chegar lá de uma vez e conhecer todo mundo, saber todas as áreas. Impossível, né? Pô, tem mais de 100 anos de história, não dá para você fazer do dia pra noite. Mas você começar a se conectar e começar a ter esse olhar mais zoom out, né? Olhar mais para fora, assim, mais macro, pra ir conectando o que é necessário. Eu já fiz isso, inclusive, de às vezes só marcar uma reunião pra juntar a galera pra resolver uma coisa, sabe? Assim, de tipo conectar, pô, eu sei que aquela área ali, eu sei que a outra área ali, então eu vou marcar uma call com essas duas áreas que elas vão se resolver. Eu só fiz realmente, igual você falou, cara, só fiz a cola, só marquei, mandei os invites e pus a galera na sala. Eu nem precisaria estar ali, entre aspas, né? Só fiz a ponte ali pra que aquilo se resolvesse, né? Gosto de falar também pras pessoas assim, cara, a gente é contratado pra resolver problemas, sabe? Seja designer, seja pesquisadoras, enfim, no final a gente tem ali para resolver um problema. Usar o design, usar a pesquisa, usar programação, é só a ferramenta para resolver um problema. Então, ter esse olhar que somos contratados para resolver problema, eu também gosto de trazer isso com relação à carreira, assim, sabe? Eu acho que essa questão do nexialista, eu enxergo tudo isso numa mesma panela ali, sabe? Tipo, e faz esse grande sopão. Com certeza. Essa parte da cola faz toda a diferença. Assim, às vezes a gente acha meio besta isso, mas assim, eu posso garantir que grande parte da minha carreira foi construída nisso, assim, de fazer as conexões, de fazer as comunicações. Então, quando eu falo de, né, construir relacionamento, então ter uma recorrência de agenda com pessoas ali que você acha importante, mapear quem são, né? Então, ontem eu tenho uma recorrente com uma liderança de engenharia aqui do iFood, que a gente às vezes entra sem pauta, assim, sabe? É meia hora, quinzenal, mas eu faço questão de falar com ela. E aí, ontem, conversando com ela, eu descobri que ela tinha um conhecimento que eu vou usar em outra área de um projeto que eu tô tocando em outra BU. E ela falou assim, cara, já existe uma empresa que faz isso que vocês estão fazendo, vocês olharam para esse bench, já tem o estudo disso, dá uma olhada, cutuca tal pessoa que você vai chegar lá. Então, assim, se eu não me propusesse a ter essa abertura, né, para comunicação, para construir um relacionamento, ia ficar escondido, isso aí ia ficar sem visão, sabe? E aí é isso, a visão fica limitada, a gente não está ampliando. Então, eu acho que faz toda a diferença. Acho que é um grande diferencial do profissional hoje em dia, assim, quem consegue sair da lojinha, né? Porque às vezes esse sistema de tribo, squad, BU que a gente trabalha, fica cada um na sua lojinha ali, né? E vai criando silo. É lógico que às vezes a cultura também da empresa perpetua que a gente fique assim, mas quem tenta explorar acaba sendo vantajoso. Então, às vezes até essa discussão, né, do que é da tríade, né? Nossa, isso eu acho que é um desgaste desnecessário, de tipo, você vem aqui, você não vem aqui falar de design porque quem sabe de designer sou eu. Cara, para escutar o que as pessoas têm para falar, pode agregar. Ou tipo, isso aí é de produto, não me meto. Nossa, eu me meto em produto sim. As linhas são muito tênues. Tem várias vezes que eu sinto, às vezes eu falo, cara, será que eu tô fazendo papel de produto? E tudo bem se eu tiver, sabe? Dane-se, é o que você falou, eu quero resolver o problema. Se eu ficar limitada a essas fronteiras, a gente não resolve mesmo. Talvez, né? Hoje as pessoas profissionais que começam a entrar no mercado, talvez
tem essa visão um pouco mais limitada ou menor por conta que segregou muito, Gil, e a gente vem de um período, né? Foi um privilégio também, de certa forma, de ter trabalhado numa época onde era tudo junto e misturado e a gente tinha que fazer. Será que pode ser um pouco disso? E porque, cara, hoje é separado. Dentro de UX você tem só a pessoa, inclusive, que vai fazer a parte de UI, só a pessoa que faz pesquisa, você tem a pessoa que faz só o front, você tem a pessoa que faz só o back, você tem a pessoa que vê só o dado, você tem a pessoa... Sabe? Eu acho que talvez por essas grandes separações, as pessoas que estão começando em carreira têm esse olhar de falar, poxa, eu vou olhar só pra isso porque é o meu papel de fato, sabe? E aí não vê o todo. Será que pode ser um pouco dessa cultura que fez com que a gente não quisesse, ou as pessoas estão mais confortáveis em olhar só pra dentro ali da sua própria lojinha, como você trouxe? Você acha que pode ser um pouco disso? Eu tenho essa sensação, mas posso estar errado. Enfim, conhecimento tá aí também. A gente tem vídeos, podcasts e tudo pra gente explorar. Mas pode ser que um pouco dessa cultura de ter separado tudo bonitinho, cada um no seu quadrado, gera essa percepção de, cara, eu preciso olhar pra isso porque isso é minha profissão, então eu vou olhar só pra isso aqui e não vou olhar pro lado, sabe? Eu lembrei de duas coisas enquanto você falava. Tem um ponto que, sim, né, é um ponto histórico da Revolução Industrial e Fordismo e afins que quis que a gente aprendesse só a apertar parafuso, né, e o outro só faz aquilo e o outro só faz aquilo. É uma demanda, né, que o mercado criou, mas que tende a ficar obsoleta de fato, ainda mais com inteligência artificial, com certeza. E eu lembrei de um artigo que o pessoal de design da Spotify criou, falando sobre como que a gente explora esse formato, né, que eles chamam de T-shape, assim, né, que tem a profundidade como um design generalista. E o que eles falam é para não começar de fato como design generalista. Eles falam que a maneira da gente ter confiança no papel generalista é primeiro a gente dedicar um tempo ali para desenvolver habilidades especializadas. Então, citei aqui algumas vezes sobre maturidade, tempo, então é importante a gente entender o tempo, né, de maturidade da nossa profissão e da nossa própria carreira de maneira individual mesmo, né? Então, quando eles falam disso, isso pode parecer contra-intuitivo, mas o truque é a gente pegar o conhecimento especializado e ser capaz de generalizá-lo em outros domínios. Então, saber que a maioria das metodologias é aplicável a qualquer tipo de design, que são os fundamentos de design, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso à ferramenta em si, e não o que está sustentando aquela ferramenta em si, é o que limita a gente. Então, sei lá, quero aprender sobre análise heurística, desk research, que seja. Seja o melhor naquilo, mas o que você está levando daquilo que você pode aplicar, né, em outras áreas de design ali. Então, eu acho que o truque é esse. Acho legal a gente se aprofundar numa técnica, mas depois a gente ser capaz de pegar os conceitos essenciais dessa técnica e aplicar em outras áreas. Principalmente para quem tá começando realmente na carreira de design ali, vai trabalhar como product designer. Ela vai no começo da carreira, às vezes, criar muita tela mesmo e desenhar. Então, pô, se especializa ali no Figma, saiba como fazer os melhores protótipos de fato. Tem os conhecimentos de conceito de design, teoria das cores, etc. E depois vai tendo esse olhar em paralelo, né? Você pode até em paralelo mesmo ir olhando, faz aquela questão de Pareto, né? Pega 80% do seu tempo, investe para se especializar e 20% para você ter esse olhar mais amplo, né, das coisas. Então isso eu acho que é bacana. E Gil, dicas para quem realmente quer se aprofundar mais nisso. Você deu diversos aí, né, para quem tá acompanhando a gente desde o começo aqui, ouvindo. Cara, várias coisas que você falou a respeito aí de soft skills aí, de comunicação, ser flexível, ter um olhar mais amplo para os problemas, etc, né, ter uma boa política ali, saber fazer política. Eu acho que tudo isso aí são dicas incríveis, assim, mas existem outras que você pode trazer para quem quer se aprofundar. Cara, beleza, eu tenho que ter uma melhor comunicação, melhor aquilo, mas por onde eu vou? Por onde eu começo para aprender essas coisas? O que eu faço? Além de ouvir podcast aqui, o Papo de UX, onde eu encontro esses tipos de conhecimento, assim, para ver se eu tô num caminho legal? A gente não precisa ter pressa. Eu sei que todo mundo quer ser, né, o maior designer do mundo e tal, mas, gente, é muita coisa, né? Cuidado com FOMO também. Então, tá tudo bem. É você se especializar e ir com cuidado ali explorando, muito entendendo o seu contexto em que você está inserido, qual que é a demanda que tá, o que está te pedindo do momento que você tá. Eu gosto muito a Julie Zhu, né, a ex-VP
de design do Facebook, ela tem um livro que é a minha bíblia, que é o Bastidores de um Líder, que ela fala muito sobre a gente trabalhar as habilidades que a gente é bom e não focar no que a gente tem um gap, porque a gente fica sempre correndo atrás desse gap. Então, eu sou super a favor de ver, cara, sei lá, tem um designer aqui que é bom em visual, né? Eu tenho um no meu time. Eu falo, cara, eu quero que você seja o melhor visual do iFood. Não quero que você tente compensar. Sim, é lógico que ele tem que ser capaz de rodar uma pesquisa, etc e tal, mas eu quero que você. É o que você é bom. Você tem que brilhar, você tem que virar referência no iFood. Então, eu falo para ele: você tem que passar de ano na pesquisa, né? Tirar nota 6, 7 ali, lógico, mas onde você vai tirar o 10 é no vídeo. Então, eu gosto dessa abordagem. Bom, falei um pouco de sair da bolha, então, gente, viver um pouquinho, né? Sair do LinkedIn ali, parar um pouquinho de só estudar design, entende como que é a vida. Eu acho que a gente se envolver em projeto prático também, então projetos que exijam ali a integração das diferentes áreas do conhecimento. Pode ser no seu trabalho, pode ser em projeto pessoal, pode ser em colaboração com outros profissionais. Às vezes, seu contexto não está permitindo, vou fazer um aqui por fora, vou fazer um projeto paralelo no trabalho, pode ajudar. Ficar atento para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, praticar a curiosidade, né? Estar sempre disposto a explorar novas áreas do conhecimento. Acho que criar um networking é importante também, como eu disse, que é se conectar com diferentes profissionais, participar, né? Se expor é importante, né? A gente se expor sempre com intenção, né? Não se expor por expor, porque falei do LinkedIn, realmente está cheio de post caça-like, né? Então, ver qual que é a sua intenção, né? O que você quer discutir, o que você quer se aprofundar. O poder da comunidade é muito grande quando a gente precisa, sabe? Eu sempre falo isso. Às vezes o profissional, ele fica, quero resolver tudo sozinho. Eu falo, cara, se você quer resolver tudo sozinho, você já tá errado, assim, tipo, tem que saber pedir ajuda. As pessoas gostam de ajudar. Eu gosto de acreditar nisso, que as pessoas gostam de ajudar. E ajudar de graça, sabe? As pessoas me procuram no LinkedIn, eu procuro outras, falo, cara, me compartilha sobre isso aqui, o que você aprendeu? Existe um prazer genuíno nisso. Apesar de, na maioria das vezes, eu ser uma pessimista, isso eu acredito na humanidade, assim. Obrigado, Gil, aqui pelo papo. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também curtiu pra caramba. Fiquei muito feliz de você ter participado aqui com a gente também. Já trocou ideia com a gente lá no Semiose e agora aqui no papo. Eu acho que sou muito grato aí pela sua participação aqui. Eu tenho certeza, de novo, que a galera que tá nos ouvindo também curtiu demais aqui as dicas e os caminhos que você trouxe aqui pra uma pessoa, se quiser se aprofundar mais sobre ser nexialista, ou quem também é generalista ou especialista, não ficar, poxa, mas eu tô errado. Não, você é o seu perfil profissional, é o que você gosta, é o que você quer fazer, não tem certo ou errado, tem o que você mais se adapta e o que faz sentido pra você, pra sua vida e carreira. Quero deixar agora um espaço pra você divulgar aí suas redes sociais, site, blog, seja lá o que você tiver, quer divulgar por aqui, quer falar pra galera que quer tomar um café presencial aí onde você tá, enfim, fica à vontade aí, o espaço é seu pra se divulgar também. Eu adoro conversar de trabalho, né? Eu falo para não ser bitolado, mas eu tenho a tendência a falar bastante desse assunto porque eu gosto muito do que eu faço. Obrigada, adorei o papo. Bom, minhas redes é Juliana Xavier. Eu uso o LinkedIn, basicamente. Não tô ainda nessa de criadora de conteúdo, porque a vida já me demanda bastante. Mas, gente, fica à vontade para se conectar comigo. Às vezes eu posto algumas coisinhas lá, mas também gosto muito de DM. Pode mandar que eu sou uma pessoa que responde. Posso trocar ideia. Como o Lua falou, se eu não sei, eu sei quem sabe. Então também faço conexões por lá, já fiz bastante. E é isso, gente. Muito obrigada, Lua. Obrigado também a todo mundo que está nos acompanhando aqui, sempre acompanha aqui o Papo de UX. Lembra-se de deixar o seu like, compartilhar os links pelas redes sociais. Se você quiser também ajudar através de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail pix@papodeux.com.br. Tem o link aí na descrição do nosso episódio também, se você quiser baixar um e-book que a gente tem sobre as 10 heurísticas de Nielsen e se aprofundar um pouquinho mais sobre estes conceitos. Lembrando que nós também tem o nosso canal no YouTube com alguns cortes nossos lá. Coloca lá Papo de UX no YouTube que você vai ver alguns cortes relacionados aqui. E depois, se você quiser assistir ouvir algum episódio inteiro, você clica no link também. Cara, tem um monte de coisa bacana. E tem um outro canal no YouTube que é o Semiose, que a Gil, inclusive, já esteve por lá também. Foi super legal o papo que a gente teve. A gente fez uma live lá relacionado com o esquenta da DEX de 2023. Então, eu não sei que ano que você está ouvindo esse episódio. Pode ser que você esteja ouvindo esse episódio em 2030. Então, você vai ter que voltar alguns anos aí pra poder assistir. Mas tá lá no canal que a gente não excluiu, não. Tenho certeza disso. E é isso aí. Valeu, Gil. Valeu, galera. E até o próximo episódio.